Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente. Primeiro eu quero dizer que eu venho à tribuna não é para trazer um debate cujo Estado do Amazonas seja o único envolvido, não. Eu acho que precisamos nacionalizar esse debate, mesmo porque a matéria a que se referiu o senador do meu Estado é uma matéria que trata de vários municípios e, repito, trata de Manaus apenas numa parte muito pequena. Manaus não compõe sequer o bojo da matéria, mostrando que um levantamento feito pela CGU, vários municípios que teriam recebido os recursos por parte do governo federal, teriam sido mais contemplados, seriam municípios onde a presidente tem aliados. Entretanto, municípios que ela não tem aliados, eu creio que o senador Telmário foi muito claro e objetivo no seu aparte, dizendo que no estado de Roraima é exatamente o contrário que acontece. Município e dirigentes que não apoiaram a presidente são aqueles que mais recebem recursos por parte do governo federal. Então, veja, eu só quero aqui, senhor presidente, não é defender A ou B, mas eu quero trazer de volta a verdade dos fatos, porque sou daquelas que acreditam que uma mentira dita 100 vezes acaba virando verdade. E nós precisamos debater em cima de números. Se é verdade, por exemplo, o fato de que o Estado do Amazonas foi muito contemplado com recursos do governo federal, não há dúvida. Mas, por outro lado, é verdade também que o Estado do Amazonas, assim como vários estados brasileiros, foram contemplados com recursos discricionários do governo federal, também não há dúvida. E eu trago aqui apenas alguns exemplos. O que é o programa de creches do governo federal? O programa de creches do governo federal, ele abrange todas as cidades brasileiras. E a presidenta Dilma não quer saber quem é ou quem deixa de ser o prefeito. Todas as cidades foram contempladas. Eu sei falar como andam as coisas na minha cidade, na cidade de Manaus, que o prefeito recebeu recursos para a construção de mais de 50 creches e até agora não teve a capacidade de inaugurar sequer 10 creches, senador Telmário. Essa é a realidade. É falta de recursos? Não é falta de recursos. Ou será que eu aqui estou levantando alguma inverdade? Que a presidenta passou muitos recursos para a construção de creches. Mas vamos lá, vamos a outro programa, que não é só um programa do Amazonas, é do Brasil inteiro. A Casa da Mulher Brasileira. Cada capital brasileira foi contemplada com recursos para construir uma casa. E não apenas para a construção, mas para a manutenção desta Casa da Mulher Brasileira durante os primeiros 2 anos de funcionamento. A que pé está a construção da Casa Brasileira na cidade de Manaus? Não está, porque só agora há pouco foi que conseguiram um terreno para instalar a Casa da Mulher. Mas é pouco isso? Vamos a um outro programa, as escolas de tempo integral. A maior parte das escolas de tempo integral do estado do Amazonas foram construídas com que recursos? Com que recursos? Recursos financiados? Não. Recursos repassados. Grande parte deles a fundo perdido. Permite uma parte, senadora Vanessa. Aliás, a cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, senador Agripino, foi a cidade, segundo a matéria da Veja, que mais recebeu recursos do governo federal. Mas vamos adiante, vamos adiante. A parte liberada pelo governo federal para a contenção de encostas. Vou pegar um exemplo somente, porque talvez o ex-ministro Fernando Bezerra, o querido senador do estado de Pernambuco, se lembre. Foi uma promessa do governo federal cujos recursos vêm sendo liberados a fundo perdido. Quem é o prefeito de São Paulo de Olivença, um município do interior do Amazonas? Tenho certeza que a presidenta Dilma não sabe nem o nome do prefeito e tampouco o partido a que pertence o prefeito. Mas vamos lá, a ligação da Zona Leste até o aeroporto, uma obra estruturante na cidade de Manaus, 260 milhões de reais. Esses recursos são a fundo perdido ou é empréstimo? Recursos a fundo perdido. Olha, então veja bem, eu não sei de que governo estão falando aqui
Qual é o governo que abandonou a cidade de Manaus? Qual é o governo que abandonou o estado do Amazonas? Pelo contrário, eu estou aqui falando que me lembro de cabeça, senadora Lúcia Vânia, mas eu faço questão, nos próximos dias, vir aqui com uma montanha de documentos para mostrar os investimentos do governo federal no meu estado do Amazonas e na minha cidade de Manaus e comparar esses investimentos com os investimentos dos governos anteriores. E farei isso com muita alegria. E não importa quem é a presidente, não importa quem foi o presidente, porque eu faria da mesma forma. A Zona Franca de Manaus vivia míngua. Conquistamos 50 anos agora de prorrogação dos nossos incentivos, graças ao Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, mas com o apoio incondicional, aliás, a própria proposta veio do governo federal. Então, senhor presidente, eu quero dizer que repito absolutamente tudo o que falei e não apenas repito. Se necessário for, se preciso for, trarei. Nunca fui governadora do Amazonas. Fui vereadora com muito orgulho durante 10 anos da minha cidade de Manaus. Fui deputada federal com muito orgulho durante 12 anos, representando o meu estado do Amazonas. E nunca vi um governo tão cioso, um governo tão criterioso e olhando tanto para todas as regiões do país como esse governo agora. Em relação à mobilidade urbana, eu volto a repetir, mobilidade urbana, os recursos federais foram disponibilizados e foram devolvidos por falta de um projeto que até hoje não foi apresentado pela Prefeitura da cidade de Manaus. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.